Nono encontro da gente, né? Esse, na verdade, é a continuação do último, continuação direta. Como era muito conteúdo, não deu para deixar tudo naquela primeira parte, mas o assunto é o mesmo, né? Organização da igreja antinicena, né? Agora tratando mais de teologia do que de história propriamente dita, né? Mais a teologia da igreja. E aí no último encontro a gente parou exatamente no ponto que a gente falava sobre Eucaristia, né? A gente definiu como era a Eucaristia, né, materialmente falando, pão e vinho, geralmente o vinho diluído com um pouco de água, e aí se tinham dois momentos durante a Eucaristia. O primeiro momento em que os elementos eles eram consagrados, ocorria uma oração pelos elementos e posteriormente eles eram distribuídos. Aquilo que sobrava era levado para os cristãos que estavam presos ou os que estavam doentes, né, que recebia um nome, um codinome, na verdade, de pão dos fortes, né? Você ainda vai ver alguns cristãos utilizando esse termo. Pão dos fortes é basicamente isso. É só aquele pão que ele é o pão da Eucaristia sendo levado para quem sofre por alguma mazela, seja doença ou, enfim, materialmente. E aí quando a gente fala da teologia em si, né, com relação à Eucaristia, o Schoff ele divide em três, mas ele divide geograficamente. Eu não gosto muito da divisão geográfica, porque é difícil de visualizar e de memorizar até, não é tão didático. Então, eu mantive a divisão por três, mas eu dividi também pelo nome de cada teoria, só para ficar mais fácil de lembrar, mas também segue a divisão geográfica. A gente consegue fazer pontes, né, ou consegue tentar assimilar essas teorias sobre a Eucaristia, tentando lembrar das teorias da Reforma, né? A Reforma deixou bem claro cada teoria sobre a Eucaristia, né? Então você tinha a transubstanciação, você tinha a presença real, o puro simbolismo, né? Também tinha a presença dos luteranos. Então você tem essas teorias, mas eu vou evitar fazer isso, porque chega até a ser um anacronismo, né? Você tentar fazer essas pontes entre uma teoria do passado e uma teoria moderna, mas dá para a gente, pelo menos, conseguir visualizar melhor. E aí a primeira visão que se tem no período ali do segundo e terceiro século é a realista não material. Durante toda essa apresentação vai ter muita citação, acho que é a apresentação até agora que mais tem citação, e eu vou ler porque eu sei que tem muita gente que escuta vai escutar o vídeo, né, sem estar visualizando necessariamente. Mas a teoria da realista não material, primeiro que na igreja primitiva, as discussões, né, em torno da Eucaristia, elas são muito mais sobre a participação digna do que os modos de presença de Cristo. Então você não vai ver uma discussão detalhada entre os primeiros teólogos sobre como Cristo se faz presente na Eucaristia, se ele está presente materialmente ou não materialmente. A maior discussão é se a Eucaristia está sendo distribuída corretamente para todos os cristãos e se o cristão está apto a participar a pessoa está apta, né? Se ela é de fato cristã, a participar do sacramento. E a gente já tem, né? Então a gente consegue formar essas teorias a partir de pequenos trechos que a gente vai lendo, né? E a gente tem a Eucaristia, em boa parte dos teólogos dos primeiros séculos, falando como sacramento objetivo e efetivo no corpo e na alma dos cristãos. Então não era só envolve um memorial, mas ele não se limita a isso. Então se vê a Eucaristia como tendo um valor objetivo, não só na alma, mas inclusive no corpo. Então você vai ter os primeiros cristãos acreditando na Eucaristia como um remédio para doenças, né? Como
uma potência divina para a cura de enfermos. Né? Então, a Eucaristia ela tem um valor objetivo aqui, especialmente na visão realista, mas incluindo a não material. Inácio de Antioquia, por exemplo, ele fala de uma presença efetiva e sacramental, ou seja, ele fala objetivamente do corpo, da Eucaristia afetando, né, o corpo e a alma do cristão. Irineu também, Irineu combatendo o docetismo gnóstico, né? Ele diz que o pão e o vinho do sacramento, pela palavra de Deus, eles se tornam o corpo e sangue de Cristo. Claro que ainda assim é difícil atribuir a Irineu, né, a doutrina da transubstanciação ou da consubstanciação, porque em vários trechos a gente vai ter ele utilizando termos como antítipo e arquétipo. E talvez nesse ponto aqui do realista não material, é interessante citar essa distinção. É feito na igreja primitiva essa distinção entre o antítipo e o arquétipo. O antítipo, a gente vai ter escrito como grego, né, antítipa. O arquétipo ele é o modelo original, e o antítipo é o que corresponde ao modelo anterior. Então, se, por exemplo, a Eucaristia ela aponta para alguma coisa, a coisa para a qual ela aponta é o arquétipo e ela é o antítipo. Então, é basicamente isso. Onde você tem um antítipo, você tem um arquétipo. E eles andam juntos. Essa expressão, ela por si só, ela pode ser entendida só como uma forma de contrastar o novo, né? Como realidade superior, né? Com a Páscoa do Antigo Testamento. Então, você está identificando a Eucaristia como um antítipo para o arquétipo dela, que é a realidade, assim como fazia a Páscoa do Antigo Testamento. Né? Então, a Eucaristia ela estaria apontando para a Páscoa. Semelhante ao que Pedro ele faz, ele chama o batismo de antítipo das águas do dilúvio, né? Em 1 Pedro, acho que 3:21. Mas o contexto, né, e o uso linguístico também desses primeiros padres, especialmente os padres gregos, eles levam a gente a entender mais o termo antítipo no sentido de tipo mesmo, né, como oposto do arquétipo. Essa teoria realista não material, então, ela vê a Eucaristia como sendo, de fato, o corpo e o sangue de Cristo, mas não de forma material. Então, se tem presente ali o corpo, ele é efetivamente o corpo. Então, você, quando participa da Eucaristia, você, de fato, está comendo o corpo de Cristo e bebendo o seu sangue, mas o corpo ele não se faz presente de forma propriamente material. A gente tem um exemplo, não é um pai africano, e ele também é posterior, mas é útil para a gente compreender, porque ele parece ter seguido essa mesma ideia que é Cirilo de Jerusalém. Nas catequeses dele, ele diz, por isso, essas catequeses foram escritas para novos cristãos, né, para recém-convertidos, e são vários parágrafos onde ele dá instruções apresentando a religião cristã. E nas instruções sobre a Eucaristia, ele diz, por isso recebamos-lo com plena convicção, como o corpo e o sangue de Cristo, que ele está falando do pão e do vinho. Pois sob a figura, tipo, de pão, te é dado corpo, e sob a figura de vinho te é dado sangue, para que ao receberes o corpo e o sangue de Cristo, te tornes participante do mesmo corpo e do mesmo sangue dele. Então, aqui ele está afirmando o realismo. Então, de fato, embora o pão seja a figura do corpo e o vinho seja a figura do sangue, você efetivamente se torna participante do corpo, participante do sangue. Se a gente parar por aqui, pode parecer que ele está falando isso no sentido material, mas posteriormente ele diz, certa vez, ao discutir com os judeus, Jesus dizia, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós. Mas como eles não compreenderam o que estava sendo dito em sentido espiritual, retiraram-se escandalizados, referência a João 6,60, pensando que ele os convidava a comer carne humana. Então, ele afirma o realismo, posteriormente, ele nega que o que Jesus disse, como comer a carne do Filho do Homem e beber o sangue, ele nega que isso fosse material. Então, ele diz que os judeus, como não compreendiam isso no sentido espiritual, eles compreenderam no sentido carnal, de que, de fato, a carne de Cristo e o sangue teria que ser comido, eles se escandalizaram.
Então, aqui, Cirilo de Jerusalém contrapõe o ponto material da discussão. Tertuliano faz uma abordagem semelhante, inclusive esses pais africanos que eu estou citando aqui são especialmente Tertuliano e Cipriano. Tá? Como a gente não tem muitas fontes, né, nos primeiros séculos, a gente acaba ficando limitado a alguns poucos pais, nesse caso é Tertuliano e Cipriano, como eu falei, eu usei Cirilo de Jerusalém só para explicitar melhor, ele já é mais posterior do que o período que a gente está discutindo. Mas a gente rastreia isso também para Tertuliano, escrevendo contra Marcião, gnóstico. No capítulo 40, ele diz: então, tomando o pão e dando aos seus discípulos, fez dele seu próprio corpo, dizendo: isto é o meu corpo, isto é a figura de meu corpo. Tertuliano escrevia em latim, e ele é talvez o primeiro dos pais da igreja a fazer uma identificação do hoc est corpus meu, com figura corporis mei, ou seja, o que Jesus disse com isto é o meu corpo, na verdade ele estava dizendo, isto é a figura do meu corpo. Uma figura, no entanto, não poderia ter sido, a menos que houvesse primeiro um corpo verdadeiro, uma coisa vazia ou fantasma incapaz de uma figura. Aqui ele está argumentando contra o docetismo, contra Marcião, que acreditava que Jesus Cristo não teve um corpo físico real. E a argumentação dele é que Cristo teve sim um corpo, de fato, físico, porque se ele não tivesse um corpo físico, ele não poderia não poderia se ter uma figura disso. Então a Eucaristia, ela atua como uma figura apontando para isso. Em outros trechos, Tertuliano também vai fazer a identificação do realismo, ou seja, de fato, você consome o corpo de Cristo e bebe o seu sangue, mas, novamente, ele não identifica isso de forma material. Essa é a teoria realista não material, então o sacramento ele é objetivo, ele ocorre de fato, se consome e bebe o corpo e sangue de Cristo, mas Cristo não está presente de forma material. A gente tem também o espiritualismo. O espiritualismo ele vai ser popular entre os alexandrinos, e não é à toa, né? Os alexandrinos eles foram muito influenciados pelo neoplatonismo, né? Como de Filo de Alexandria, e é o berço do método alegórico em Alexandria. Isso, claro, influencia os primeiros cristãos, que viam pão e vinho como alegorias. Difícil dizer se aqui eram meras alegorias. Então, se eles estão limitando o corpo e o sangue de Cristo como simplesmente simbólicos. Então, não tem como a gente afirmar que eles não dizem isso, que eles não atendem a um realismo. Mas a gente separa eles em outra categoria, porque é o que parece. Como eu disse, como a gente tem poucas fontes, a gente acaba tateando no escuro para tentar classificar esses pais da igreja. Assim, Clemente de Alexandria, comentando Mateus, no capítulo 85, ele diz: este pão que o Logos reconhece como seu próprio corpo é palavra que nutre as almas, palavra procedente do verbo de Deus e pão proveniente do pão celestial. Pois não dizia Deus, verbo, que aquele pão visível que segurava nas mãos era corpo, mas sim a palavra, em cujo mistério aquele pão devia ser partido. Então, comentando a primeira ceia, né, a primeira Eucaristia, ele diz que o pão visível que Jesus Cristo segura nas mãos e parte, né, entre os seus discípulos não era corpo, não era material, não era quando ele diz isto é o meu corpo, ele não está dizendo que isto aqui é literalmente o meu corpo material, mas seria a palavra. Então aqui você já tem uma certa guinada ao pensamento de que é uma alegoria que Jesus Cristo está fazendo. Essa ideia ela também é repetida por Eusébio de Cesareia, que, embora não fosse de Alexandria, também é um destes que parecem defender essa teoria. Eusébio, né, escrevendo sobre a doutrina eclesiástica, esse livro aqui ele não possui tradução para o português, tá? Então essa tradução foi feita especificamente ela foi feita por mim, então se tiver algum erro de tradução, é meu mesmo. Ele diz: com estas palavras, ele os ensinou
a ouvir em sentido espiritual o que havia sido dito sobre sua carne e sangue. Pois ele diz: não penseis que estou falando da carne que carrego, dizendo que é necessário comê-la, nem suponhais que ordeno que bebais sangue sensível e corpóreo. Mas saibam bem que as palavras que eu vos falei são espírito e vida. Aqui ele está fazendo uma paráfrase do que Jesus disse, mas ele também modifica um pouco as palavras para caber no texto dele. Então, alguns trechos aqui, como esse, eles estão entre dois apóstolos, para indicar que esse aqui é literalmente o que Jesus Cristo falou. De modo que as próprias palavras e as próprias declarações são a carne e o sangue. Aquele que delas participa continuamente, alimentando-se, por assim dizer, do pão celestial, terá participação da vida do céu. Portanto, ele, Cristo, diz: não vos escandalizeis com o que vos disse sobre o alimento da minha carne e a bebida do meu sangue, nem deixeis que o que vos falei sobre a carne e o sangue vos perturbe quando o ouvirdes pela primeira vez. Pois essas coisas são inúteis quando ouvidas de forma sensível, mas é o Espírito que dá vida àqueles que podem ver espiritualmente. Então, Eusébio de Cesareia aqui também está fazendo a identificação do corpo de Cristo como um pão celestial, que na verdade são os próprios ensinos de Cristo. Então, o comer e beber do sangue de Cristo é o seguir os mandamentos dele. Então, quando você segue os mandamentos de Cristo, quando você entende isso de forma mais espiritual, você de fato está participando da comunhão com o corpo dele. Então, novamente, ele identifica, ele segue essa linha mais espiritualista de que o sangue de Cristo, né, e o seu corpo, eles são uma alegoria. E, por fim, o realista material, popular entre os orientais, especialmente Irineu e Inácio, né, daquela região da Anatólia. Para eles, corpo e sangue são realidades materiais. E aqui, Irineu de Leão parece defender essa ideia, né, como citado: assim como o pão que vem da terra receber a invocação de Deus já não é pão comum, mas é Eucaristia, feita de dois elementos, o terreno e o celeste. Do mesmo modo, os nossos corpos, por receberem a Eucaristia, já não são corruptíveis, por terem a esperança da ressurreição. Vale pontuar que, mesmo nessa ideia realista material, a gente não tem ainda o conceito de transubstanciação. Então, o que é afirmado é que, de fato, se come e bebe o corpo e sangue de Cristo, mas Cristo, de fato, está materialmente presente. Então, de fato, é o corpo, o pão comum, de alguma forma, desaparece, se tem agora o corpo de Cristo. Não é propriamente uma teoria da transubstanciação, porque seria, novamente, como eu falei, seria um anacronismo fazer essa ligação propriamente, mas, posteriormente, especialmente no período medieval, esse ramo ele vai se desenvolver em transubstanciação. Bom, a gente tem também a Eucaristia sendo vista como sacramento, né? Como sacrifício, né? Então, universalmente, a ceia do Senhor, né, ela era considerada não só um sacramento, mas também um sacrifício. Essa é uma ideia que boa parte dos pais da igreja vão abraçar. Que seria o verdadeiro e eterno sacrifício da nova aliança, né, que substitui os sacrifícios provisórios do Antigo Testamento. E, de fato, a Eucaristia ela toma o lugar da Páscoa judaica, né, que celebra a redenção dos judeus, né, saindo do Egito. Mas aqui vale pontuar que esses pais da igreja, né, os antinicenos, eles não viam esse sacrifício como uma repetição não sangrenta, né, como vai se desenvolver posteriormente, do sacrifício expiatório de Cristo na cruz. Você vai ter, por exemplo, Irineu de Lyon fazendo essa distinção do sacrifício que realmente agrada a Deus. Né? O sacrifício que agrada a Deus não é o puro sacrifício carnal. Isso ele comenta contra as heresias. Mas o sacrifício que agrada a Deus é aquele que é feito com o coração puro. Então, o que mais agrada a Deus seria o coração puro. Então, ele era compreendido, a Eucaristia, muito mais como uma comemoração, né? Como se a gente pode usar o termo, reapropriação espiritual, que é feita, foi realizada por muitos cristãos, né? Nos primeiros séculos, como a gente viu no encontro passado, como eles fizeram com a datação da Páscoa, né? Tomar a festa da Páscoa, mas
modificar para manter uma certa originalidade do cristianismo com relação ao judaísmo. Mas ainda assim se via como oferta de ação de graças, né? Então, mesmo sendo uma comemoração, a Eucaristia ainda era feita como uma oferta de ação de graças. Nesse sentido, era visto como um sacrifício. Porque, inclusive, é daí que vem o nome Eucaristia, né? A Eucaristia, esse termo, inicialmente, ele se referia só à oração de agradecimento que era feita, mas depois ela passa a designar todo o sacramento. O próprio Justino Marte, né, na sua apologia, ele comenta que só orações e ações de graça são os verdadeiros e aceitáveis sacrifícios oferecidos pelos cristãos, né? Então, em momento algum, ele cita que algum sacrifício está sendo feito literalmente, né? Bom, aqui é um trecho interessante que eu separei. Ele vem de Ireneu de Lyon, em que ele diz: e a igreja é a única a fazer ao Criador esta oblação pura, oferecendo-a com ação de graças por meio de suas mesmas criaturas. Os judeus já não oferecem, suas mãos estão cheias de sangue, porque não receberam o verbo pelo qual é oferecido a Deus, como não oferecem todas as assembleias dos hereges. Nesse trecho aqui, ele basicamente explica que os judeus não participam da verdadeira Eucaristia, porque as mãos deles estão cheias de sangue. E o ponto aqui é que a gente tem duas traduções possíveis desse trecho, especialmente quando ele diz porque não receberam o verbo pelo qual é oferecido a Deus. E ele está dizendo que isso aqui é Eucaristia. O problema é que se a gente interpreta isso aqui como no primeiro exemplo que eu dou aqui, verbum quod ofertur Deo. Então, o verbo que é oferecido a Deus, ou a gente pode traduzir como verbum per quod oferto. Então, o verbo por meio do qual se oferece. Então, a gente tem essas duas traduções possíveis de Ireneu de Lyon, que existem de fato. Então, a gente tem que se basear no contexto para tentar sair desse problema. O mais provável é que, de fato, o segundo trecho caiba melhor. Então, o que ele está falando aqui não é o verbo que é oferecido a Deus na Eucaristia, mas é por meio do verbo que se oferece. E aí se oferece o quê? Aí a gente volta para a primeira frase em que ele diz, oferecendo esta oblação pura, o sacrifício pessoal, né, como ação de graças por meio de suas mesmas criaturas. Então é por meio do verbo que se oferece a Eucaristia, não é o próprio verbo que é oferecido. Mas, novamente, são duas traduções possíveis, mas cada uma define exatamente a ideia. Mas fato é que tanto Ireneu como Inácio, eles parecem defender a ideia de que Cristo está materialmente presente na Eucaristia. Então, elencando em geral, se a gente pode dividir essas três ideias, né, da Eucaristia, antes do Concílio de Nicéia. Posteriormente, cada uma delas vai se desenvolver em outras teorias, cada uma delas vai se fortalecer também, mas a gente consegue dividir nelas três. E a gente tem o batismo também. A Didaquê talvez seja o exemplo mais antigo de instrução para o batismo que não seja apostólica, né? Já no fim do primeiro século e começo do segundo. A Didaquê diz que, quanto ao batismo, faça assim: depois de ditas todas estas coisas, batize em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar com água fria, faça com água quente. Na falta de uma ou de outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de batizar, tanto aquele que batiza como o batizando, bem como aqueles que puderem, devem observar o jejum. Você deve ordenar ao batizando um jejum de 1 ou 2 dias. A Didaquê é interessante porque ela mostra uma certa flexibilidade, né, uma certa praticidade. Então, ele abre possibilidades para que você dê prioridade. Primeiro, bate sem água corrente, o que parece ser, é muito provável que ele está falando de um batismo por imersão. Quando a gente vê água corrente, provavelmente ele está falando de um rio, de um riacho. Se não tiver água corrente, você batiza com água fria, se não com água quente. Na falta de qualquer uma dessas águas, você derrama água 3 vezes sobre a cabeça. Então, em último caso, você realiza a aspersão.
O que é bem entendível, né? Nem todos os cristãos poderiam ter um rio por perto para realizar o batismo, e nem se tinha tanta água assim como a gente tem hoje para, por exemplo, encher um tanque ou uma região onde você consiga fazer o batismo por imersão. Então, o batismo por aspersão, ele é uma parte válida. Então, antes daquela, ela apresenta essa flexibilidade. Então, não necessariamente existe uma forma fixa de fazer o batismo. O que ele mantém como fixo é, claro, a presença da água e também a fórmula trinitária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é imprescindível. Bom, a didaquê ela instrui que o batismo ele tem que ocorrer depois do ensino catequético. Então, primeiro o batizando tem que aprender da fé cristã para depois ser batizado. E aí, antes do ato do batismo, a didaquê dá a entender que algumas práticas eram comuns. Então, se tinha o costume, como a didaquê diz, ela usa a expressão renunciar ao diabo, renunciar a todo mal. É difícil pensar o que é que isso quer dizer na prática. Provavelmente ele está falando de abandonar costumes antigos, né? De abandonar a vida mundana, mostrar verdadeiro arrependimento, entregar-se a Cristo, né? Então, de fato, ter a conversão, né? E confessar a fé apostólica no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E inclusive é daqui que surge o credo dos apóstolos. A gente não sabe exatamente o ano em que o credo dos apóstolos aparece, mas o credo apostólico ele se desenvolve a partir dessa confissão que era feita antes do batismo. Então era uma profissão de fé batismal, e a partir daí depois disso ela vai desenvolver como um credo independente. Então, a didaquê ela abre essa possibilidade de tanto aspersão como imersão, e excepcionalmente o que vai se chamar de batismo clínico, ou no original latino, baptismus clinicorum. Esse batismo clínico era um batismo de emergência, realmente em último caso, em que alguém, por exemplo, que está perto de morrer, ou que realmente não tem condição alguma de ser batizado, em casos excepcionais de emergência, esse batismo era permitido, e ele consistia basicamente em jogar água em cima da pessoa. Então, em último caso, você devia fazer isso, mas também é uma prática que não dá para ser ignorada. Bom, então, nos primeiros séculos, a gente consegue dividir entre imersão trina e imersão única. A imersão trina, que seria basicamente o imergir 3 vezes, né? É a prática tradicional dos primeiros 2 séculos. Era praticado por toda a igreja, era realizada 3 vezes, né? A imersão ocorria 3 vezes, porque fazia essa ligação com a Trindade. Essa prática ela ainda é mantida pela Igreja Oriental, pela Igreja Ortodoxa até hoje. Mas posteriormente, por volta, na verdade, dos anos 300, 360, por aí, Eunômio introduziu a imersão única. Eunômio de Císico, ele era um herege, ele estava do lado da ala ariana, e ele introduz a imersão única como uma forma de protesto contra a doutrina da Trindade. Então, se a igreja toda batizava 3 vezes, é porque se tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os 3 eram Deus. E para protestar contra isso, ele introduz a imersão única. Então, como só existe um Deus, e esse Deus só possui somente uma pessoa, claro, no pensamento de Eunômio, então o batismo ele pode ser feito com uma imersão somente. Essa forma de batismo, por ter sido defendida por ele, obviamente, ela foi condenada, com punição de perda do ofício, inclusive, para quem praticasse. Só que, mesmo assim, essa imersão única ela volta a aparecer na Espanha, no século VI. E Gregório I ele declara que ambas as formas eram válidas. Então, tanto a trina imersão, dentro do pensamento de Gregório, né? A imersão ela representa a trindade, a trina imersão, e a única imersão ela poderia representar a unidade de Deus. Então,
o que antes era considerado como uma forma herética de batismo, imergir somente uma única vez, passa, a igreja inclui também no rol de possibilidades de batismo. Isso é uma coisa interessante. E até hoje, na verdade, se torna o padrão ocidental. Nas igrejas que realizam imersão, o padrão hoje, de fato, é a imersão única. Não se faz a imersão trina mais com tanta frequência. Com exceção, né, dentro da igreja, com exceção da igreja oriental, que manteve rigorosamente a prática das 3 imersões até hoje. E aqui eu trouxe o trecho de Gregório em que ele abre essa possibilidade da imersão única. Em uma carta a Leandro, bispo de Sevilha, na Espanha, como eu disse, é na Espanha que vai reaparecer esse batismo de imersão única. Ele diz: com relação à imersão tríplice no batismo, nenhuma resposta mais verdadeira pode ser dada do que você mesmo sentiu ser certo. Ou seja, onde há uma fé, uma diversidade de usos não prejudica a Santa Igreja. O próprio Gregório que ele admite que, mesmo a fé da Igreja sendo única, que seria a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, isso não impede que você tenha uma diversidade de modos, né, de batismo. Agora nós, ao imergir 3 vezes, significamos os sacramentos da sepultura de 3 dias, de modo que quando a criança é levantada da água pela 3ª vez, a ressurreição, após um espaço de 3 dias, pode ser expressa. Aqui ele identifica a imersão tríplice com a ressurreição de Jesus Cristo, que ocorreu 3 dias após sua morte. Ou se alguém talvez pense que isso é feito por veneração à Trindade Suprema, também não há qualquer objeção a imergir a pessoa ser batizada na água uma vez que a mesma substância em 3 subsistências, não pode ser de forma alguma repreensível imergir a criança no batismo 3 vezes ou uma vez, vendo que por 3 imersões a trindade de pessoas e em uma a unicidade da divindade pode ser denotada. Então, como a fé na igreja é tanto de que Deus é trino como de que Deus é uno, então tanto 3 vezes como uma vez é permitido. Mas na medida em que até agora tem sido o costume dos hereges imergir crianças no batismo 3 vezes, sou de opinião de que isso não deve ser feito entre vocês, para que enquanto numeram as imersões, dividam a divindade, e enquanto continuam a fazer o que estão acostumados a fazer, devem se gabar de ter levado a melhor sobre o nosso costume. Então toda essa carta, na verdade, ele está tratando isso de forma prática. Então o que tiver disponível, o que refletir melhor a fé dos cristãos daquela região é o que deve ser efetivamente feito. Posteriormente, a Igreja Latina ela vai adotar a aspersão. Então, a aspersão em parte da Igreja vai se tornar mais comum, mas a imersão ela também nunca desapareceu do costume. E a gente tem também o batismo infantil. Aqui no batismo infantil é interessante porque o Schoff admite que se tem fortes indícios de que o batismo existia desde a era apostólica, tanto utilizando como argumento a teologia da igreja no primeiro século, quanto utilizando aquela ideia de que famílias todas eram batizadas, né? E não só famílias todas, né? Quer dizer, a concepção de casa, né? De quando uma casa era batizada, ela não se limitava aos adultos ou os adolescentes, mas incluía também os filhos, os pequenos, incluía também, inclusive, os servos. Né? Então, todo o agregado que fazia parte de uma casa era batizado, né, quando ocorria a conversão. Mas é interessante que não é norma e nem tão comum na igreja prenicena. Na verdade, a gente não tem muitos indícios de que o batismo infantil fosse fortemente realizado nos primeiros séculos. A gente tem, na verdade, até alguns autores, como eu vou demonstrar nos próximos slides, tendo um certo pé atrás com o batismo de crianças, especialmente de bebês, nesse caso aqui. A gente tem que lembrar também que a ideia de batismo compulsório não existia, nem para os filhos de cristãos. O batismo compulsório, na verdade, ele só vai surgir com o reinado de Justiniano no século VI. O próprio Constantino, na verdade, né, o Constantino, aquele imperador, o primeiro que se converteu, o primeiro imperador convertido ao cristianismo, ele adiou o próprio batismo até o leito de morte dele.
né? Então ele só se batizou pouco antes de morrer. Então parece que não havia uma ideia de que ao se converter tem que ser batizado o quanto antes, né? Essa ideia não é tão forte na igreja nos primeiros séculos. Então, se ela não era tão forte entre os adultos, ela parece não ter sido tão forte entre as crianças. Então, não havia uma necessidade urgente de, uma vez que a criança nasce, ela precisa ser batizada quanto antes. Isso podia esperar. Tertuliano é um desses, né? Tertuliano, ele debateu a conveniência prática. Ele dizia que achava melhor esperar até a idade da razão, mas ele não nega a validade do batismo infantil. A gente também não sabe o que é essa idade da razão, qual é numericamente, né, falando, que período é esse que ele quer dizer. Mas ele debate que talvez não fosse a melhor ideia se você batizar criança que não tem capacidade de pensar sobre a fé cristã. Mas a gente sabe que era permitido, porque mesmo hereges, eles praticavam batismo infantil e não eram censurados por isso. E a gente sabe que se um gnóstico, por exemplo, ou alguém que seguisse o docetismo, batizasse crianças e isso não fosse aceito pela igreja, seria um dos primeiros pontos a serem levantados em uma acusação dos cristãos contra esses hereges. Então, se isso não é citado, é porque provavelmente era aceito de forma ampla pelos cristãos primitivos. Gregório Nazianzeno é um desses que ele aconselha que o batismo infantil fosse adiado. Na oração 40 dele, ele diz o seguinte: seja assim, dirão alguns, no caso daqueles que pedem o batismo. O que você tem a dizer sobre aqueles que ainda são crianças e não estão conscientes nem da perda nem da graça? Devemos batizá-los também? Ou seja, aquelas crianças tão pequenas que não são capazes de raciocinar sobre o cristianismo. Certamente, se algum perigo pressionar. Então, se a criança está perto, se a criança está no leito de morte, né, tem um risco de vida ou morte, então, com certeza você tem que batizar ela. Pois é melhor que eles sejam inconscientemente santificados do que partam sem selos e sem iniciados. Uma prova disso é encontrada na circuncisão no 8º dia, que era uma espécie de selo típico e era conferido às crianças antes que elas tivessem o uso da razão. E assim é a unção das ombreiras nas portas, em Êxodo 12, 22, que preservou o primogênito, embora aplicara coisas que não tinham consciência. Mas em relação aos outros casos, dou meu conselho a esperar até o final do 3º ano, um pouco mais ou menos, quando eles poderão ouvir e responder algo sobre o sacramento, que mesmo que eles não entendam perfeitamente, ainda assim, de qualquer forma, eles podem conhecer os contornos, e depois santificá-los em alma e corpo com o grande sacramento de nossa consagração. Pois é assim que a questão está. Nesse momento, eles começam a ser responsáveis por suas vidas quando a razão é amadurecida e eles aprendem o mistério da vida. Pois do pecado da ignorância devido à sua tenridade, eles não têm contas para dar. Então, Gregório Nazianzeno, ele está permitindo o batismo infantil, na verdade, ele diz que mais indicado em caso de perigo de morte. Mas ele diz que o ideal seria esperar até mais ou menos o 3º ano, parece ser a idade aproximada que uma criança vai desenvolver melhor a fala e vai compreender também o que é falado para ela, e aí talvez se consiga ter um contorno melhor do sacramento. Então ele parece querer valorizar o fato de que a criança tem consciência do sacramento, de que ela consegue compreender o que está acontecendo, para ter... Mas assim, essa ordenança que ele dá, ela é muito mais de um ponto de vista prático, porque em momento algum ele nega a eficácia do batismo como dependente da idade e da compreensão daquele que é batizado. Como ele próprio diz, é melhor que eles sejam inconscientemente santificados do que partam sem selos e sem iniciados. Então o batismo ele fornece santificação, mesmo que o batizando não esteja consciente disso. Então, novamente, parece ser alguma instrução prática dele. Bom, então, sobre batismo, acho que são os pontos mais importantes, né, a se notar. A imersão tripla sendo a regra a princípio, posteriormente a imersão única sendo aceita, mesmo que tenha nascido de uma ideia
herética. Batismo infantil aceito, mas alguns escritores parecem ter uma certa relutância com ele, mas uma relutância que é mais prática mesmo do que propriamente teológica. E agora a gente trata de arte cristã para fechar a ideia da igreja pré-nicena. Arte cristã é um ponto interessante, né? Na verdade é um ponto bem polêmico, né? Porque a igreja, ela herda, na verdade, né, o decálogo mosaico, os 10 mandamentos, e combate a idolatria pagã. Mas ainda já nos primeiros séculos, a gente já vai ter as primeiras imagens sendo construídas, os primeiros símbolos e as primeiras pinturas sendo realizadas por alguns cristãos, como mais à frente eu vou mostrar. Mas a gente tem que, nesse ponto, diferenciar aquilo que é necessário e aquilo que é suficiente para embasar um argumento. Aqui eu vou focar principalmente em apresentar o estado, né, o estado da coisa, o estado da discussão nesse século, e aí, como conclusão, fica para consideração individual de cada um. Acho que o primeiro relato que a gente tem disso vem de Justino Marte. Na Apologia, ele diz o seguinte: também não honramos, com muitos sacrifícios e coroas de flores, esses que os homens, depois de dar-lhes forma e colocá-los nos templos, chamam de Deus. Com efeito, sabemos que são coisas sem alma e mortas, não têm forma de Deus. Nós não cremos que Deus tenha semelhante forma, que alguns dizem imitar para tributar-lhes honra. Na verdade, o nome e a figura que levam são daqueles maus demônios que um dia apareceram no mundo. Por acaso é preciso explicar-vos, se já o sabeis, a maneira como os artesãos dispõem a matéria, ora polindo e cortando, ora fundindo e cinzelando? Não só consideramos isso irracional, mas também um insulto a Deus, pois tendo ele glória e forma inefável, dá-se o nome de Deus a coisas corruptíveis e que necessitam de cuidado. Muitos, apenas mudando a figura e dando forma conveniente através da arte, dão o nome de Deus àquilo que serviu de instrumento ignominioso. Aqui se pode argumentar que Justino Marte está falando de arte pagã, né? Necessariamente de esculturas de deuses pagãos, né? de ídolos mesmo. Mas, nesse ponto que eu destaco no texto, ele parece estender isso do cristianismo também. Então ele diz que não só consideramos isso racional, mas também insulta a Deus. Então ele escreve que o próprio Senhor, tendo glória e forma inefável, dão o nome de Deus a essas coisas corruptíveis que necessitam de cuidado. Então, de fato, a crítica que ele está fazendo aqui é a crítica às religiões pagãs, mas ele também puxa a ideia para o próprio Deus cristão. Porque é exatamente isso que ele faz na segunda frase desse trecho, quando ele diz que sabemos que são coisas sem alma e mortas e não tem forma de Deus. Então ele critica os deuses pagãos, mas ao mesmo tempo ele faz essa conexão com o Deus cristão. Na verdade, até esse período, as religiões monoteístas em geral, elas proíbem rigorosamente qualquer tipo de representação, especialmente as representações a partir de artes plásticas, tá? Então, esculturas e pintura, por exemplo, por usarem materiais brutos, né, como pedra, como madeira, elas pertenceriam a um nível cultural inferior e frequentemente elas cairiam em abuso quando fossem associadas ao culto. Parece que a ideia aqui, nos primeiros séculos do cristianismo, é a mesma. Tanto a escultura quanto a pintura, se elas forem associadas ao cristianismo, a religião, né, o culto cristão, elas podem acabar caindo em abuso. É interessante agora que é uma opinião do Schoff. Schoff diz que o desenvolvimento a invasão que os muçulmanos fizeram, né, contra os países, contra as nações, né, cristãs, elas ocorreram como uma punição divina ao uso de imagens. Então ele diz que a igreja cristã se corrompeu com o uso de ícones, né, com esculturas e com fabricando ídolos, né? E ele diz que como punição divina Deus teria enviado os muçulmanos, e os muçulmanos, que são na verdade o estrito oposto disso, né,
são iconoclastas, que na verdade proíbem qualquer tipo de representação, não só representação divina. Eles teriam sido uma forma de juízo contra a igreja. Mas essa, novamente, é uma opinião pessoal do Schoff. Tertuliano também tem uma opinião sobre isso. Ele diz que se recusamos nossa reverência a estátuas e imagens apáticas, a própria contrapartida de seus originais mortos, com os quais falcões, ratos e aranhas estão tão bem familiarizados, não merece louvor ao invés de reprovação o fato de rejeitarmos o que vimos ser um erro? Então, novamente, ele fala de uma recusa à reverência a estátuas e imagens apáticas. Aqui, nesse ponto, de fato, a gente pode dizer que não é suficiente para defender a ideia de que os primeiros cristãos eram contra o uso de imagens. Até porque isso aqui é uma apologia, e ele está defendendo essa apologia, ele está defendendo os cristãos contra os pagãos. Então, aqui, muito provável essa referência a estátuas e imagens apáticas, ele está falando de estátuas e imagens pagãs. Mas Clemente vai um pouco além. Na estromata sétima dele, capítulo 5, ele diz: seria realmente ridículo, como dizem os próprios filósofos, que o homem, o brinquedo de Deus, fizesse Deus, e que Deus fosse o brinquedo da arte. Pois o que é feito é semelhante e igual ao que é feito, como o que é feito de marfim é marfim, e o que é feito de ouro é dourado. Ora, as imagens e os templos construídos pela mecânica são feitos de matéria inerte, de modo que eles também são inertes, materiais e profanos. E se você aperfeiçoar a arte, eles participam da grosseria mecânica. As obras de arte não podem ser sagradas e divinas. Então, se até Tertuliano a gente podia pensar que isso estava estendido somente para a arte pagã, Clemente expande essa ideia. Ele diz, na verdade, explicitamente que as obras de arte não podem ser sagradas e divinas. E aqui ele utiliza o argumento de que fazer uma obra de arte, uma representação de Deus, você está reduzindo toda a complexidade divina a uma mera constituição física e mecânica do símbolo. Bom, então, essa é a ideia, né? Pelo menos nos primeiros cristãos, a gente tem parece ter uma certa hostilidade com relação à arte. Os montanistas, eles vão seguir essa ideia também, então, semelhante aos puritanos, por exemplo, eles foram os mais hostis de todos os grupos cristãos à arte, né? E mesmo, como eu citei, Clemente de Alexandria, né? Que era um homem culto de sua época, que estava dentro da discussão intelectual, ele faz essa contraposição entre o culto espiritual de Deus e as representações visuais. Então, como se as imagens elas diminuíssem a dignidade do que é divino, né? Como se a imagem ela tornasse aquilo que é divino, tornasse vulgar. Bom, mas apesar disso, o cristianismo nos primeiros séculos não deixou de ter seus símbolos. Então a gente consegue distinguir o que é símbolo e o que é imagem. Os símbolos, eles parecem ser... não parece ter tido nenhum tipo de contraposição de nenhum teólogo, pelo menos não que a gente tenha conhecimento, e eles eram, de fato, amplamente usados pela igreja. O primeiro de todos é o sinal da cruz. O sinal da cruz, ele é bem antigo, na verdade ele é citado tanto por Cipriano quanto pelas constituições apostólicas, como parte do batismo. A Lactância também cita que teria algum efeito prático contra demônios. Prudência também recomenda como proteção contra tentação e pesadelos. Então, parece que fazer o sinal da cruz tem um impacto real, material e espiritual no mundo. E a gente tem também a própria cruz. Na verdade, a cruz ela é o mais antigo símbolo cristão, né? Ela vai aparecer de várias formas nos primeiros séculos, tanto sozinha, como junto com as letras alfa e ômega do alfabeto, né? Fazendo referência a Cristo, que é o alfa e o ômega, que seria o princípio e o fim. E às vezes ele aparece também simbolizando uma âncora de esperança. Desde o século II, a gente já tem as primeiras cruzes aparecendo. O sinal da cruz, na verdade, ele já participa das atividades diárias.
Então, a gente tem descrições do sinal da cruz sendo utilizado quando os cristãos levantavam, quando acordavam, ao tomar banho, ao sair de casa, ao comer. Então, definitivamente não era algo estranho aos primeiros cristãos. Então, praticamente qualquer ação cotidiana. Claro que, muitas vezes, o gesto também era acompanhado de uma certa confiança meio supersticiosa em alguma virtude mágica que a cruz teria. É por isso que a gente tem Tertuliano, se eu não me engano, na Apologia, defendendo os cristãos contra a acusação de estaurolatria. Estaurolatria seria uma idolatria da cruz. Então, os pagãos acusam os cristãos de idolatrarem a cruz, provavelmente por causa dessas práticas quase que exageradas de fazer o sinal da cruz, e aí Tertuliano defende os cristãos contra isso. E a gente tem também a imagem do monograma, que geralmente é utilizado para representar esse período patrístico, que de fato foi muito difundido. Mas o monograma ele aparece especialmente em túmulos e ornamentos, desses dois, especialmente túmulos, na verdade, né, túmulos de cristãos que foram martirizados, era feita essa inscrição neles. O que parece um X com um P sobreposto, na verdade, são as duas primeiras letras do nome Cristo em grego, que seria a letra Ki, que é que parece esse X, e o Rho, que parece esse P latino. Então, quando se sobrepõe esses dois, a gente tem o monograma da cruz, que era um dos símbolos mais antigos. Mas a gente também vai ter outros símbolos de cruz. A gente tem, por exemplo, a cruz decussata, que era a cruz de Santo André, que a gente também já encontra no segundo século. Isso porque se diz que Santo André, o apóstolo André, ele morreu sendo crucificado em uma cruz que tinha esse formato de X. Então, já nos primeiros séculos, ela é utilizada. A gente tem também a cruz comissa, que é essa cruz da esquerda, que ela é um T, e a cruz imissa, que é essa cruz da direita, que é a cruz latina, que até hoje é a mais utilizada e que mais se tem, que o imaginário popular mais utiliza quando pensa no cristianismo. A maior possibilidade, né, hoje se pensa que Jesus Cristo tenha morrido em uma cruz comissa, mas como a gente não tem certeza, vamos ter vários tipos de representações diferentes. A cruz de São Pedro, que é a mesma cruz latina, só que invertida, de cabeça para baixo. Isso porque a tradição diz que Pedro, quando foi martirizado em Roma, ele disse que não era digno de morrer como Jesus Cristo morreu. Então ele solicitou que a cruz fosse invertida. A gente tem a cruz grega também, ou também vamos chamar de cruz imissa quadrata. É a cruz mais utilizada hoje, especialmente em serviços de emergência, né? Como, por exemplo, a Cruz Vermelha, ela utiliza essa cruz como exemplo, e ela também é bastante utilizada na igreja grega. Aqui a cruz de São Pedro já citei, a do meio a grega, e a última seria a cruz dupla, que também é especialmente utilizada na igreja grega. Isso também, a gente tem a cruz tripla também, que ao invés de duas são 3 marcações, mas eu acabei esquecendo de colocar aqui. E com todas essas simbologias da cruz, não demorou muito para que o crucifixo aparecesse também. O crucifixo, ele é a representação esculpida de Cristo na cruz. Então, você tem uma cruz, você tem Cristo crucificado nela. Mas ele surge bem depois, né, da cruz como símbolo. A gente não tem um crucifixo sendo mencionado por escritores da era nicena, nem da era calcedônia, na verdade. Então é bem tardio. O que a gente sabe é que um dos, se não o mais antigo dos crucifixos, ele é encontrado em uma cópia síria dos evangelhos, foi encontrado em Florença em 586, né, datado de 586. É provável que esse seja um dos primeiros crucifixos, então a gente está falando aqui de século VI já. Gregório de Tours, ele descreve um crucifixo em uma igreja. Gregório de Tours, ele é aproximadamente 595, por aí, também século VI. Ele descreve um crucifixo que mostrava Cristo completamente nu. Hoje, os crucifixos, eles não mostram Cristo completamente nu, né? Geralmente ele está com uma túnica.
para, obviamente, evitar escândalos, qualquer coisa do tipo, mas, aparentemente, no período patrístico médio, a gente tinha representações de Cristo completamente nu, que posteriormente foram abolidas. Ele diz que esse crucifixo causou tanto escândalo que foi coberto por uma cortina e ele era mostrado só em ocasiões especiais. Beda também, Beda é bem posterior, a gente vai falar dele provavelmente quando a gente estiver estudando os próximos volumes do livro, né? Mas o Venerável Beda, ele relata que em 686 um crucifixo com Cristo crucificado de um lado e a serpente erguida por Moisés de outro foi trazido de Roma para um mosteiro britânico. Então, os exemplos de primeiros crucifixos que a gente tem, os relatos, são todos a partir do século VI. A gente não encontra nenhum que seja tão tardio quanto, aliás, tão cedo quanto os símbolos da cruz. Bom, e não tardou também para que a gente tivesse representações iconográficas, né, da arte cristã. As primeiras pinturas que surgem no cristianismo, que a gente tem notícia, né, as que a arqueologia consegue datar, são das catacumbas. O cristianismo que não ocorria, que não era celebrado, os cultos que não eram celebrados em catacumbas, mas em casas, né, eles utilizavam a simbologia da cruz. Aqueles de catacumbas, eles tinham um estilo artístico superior, mostrando uma certa influência clássica na beleza e graça nas formas. Aqui existe uma ideia de que o gnosticismo pode ter estimulado essa produção artística, cristã, assim como impulsionou a teologia. Né? No próximo encontro a gente vai falar de gnosticismo e a gente vai ver que, se não fosse o gnosticismo, a gente provavelmente não teria tido um desenvolvimento da teologia cristã tão cedo, porque foi graças à ameaça do gnosticismo que a igreja cristã focou em desenvolver sua teologia. A mesma coisa parece ter acontecido com a arte. Só que é difícil você dizer que essas representações iconográficas, elas eram o status quo do cristianismo na época. Primeiro, que a gente tem poucas representações dessa. Segundo, que essas representações não são tão citadas pelos primeiros teólogos cristãos, como os que a gente citou anteriormente, falando sobre imagens. E terceiro, que algumas seitas, como os caprocracianos, que a gente vai falar no próximo encontro, os maniqueístas, por exemplo, eles valorizavam a arte também. Então, nada impede que algumas dessas representações, na verdade, elas derivassem desses grupos heréticos e não dos grupos principais da igreja. Novamente, isso aqui é um palpite que se faz para tentar explicar o gap que existe entre a teologia formal, que está sendo desenvolvida, e a arte cristã que está sendo desenhada nas catacumbas. Especialmente porque dentro essas pinturas, né, elas possuem como é que eu posso dizer? Um estilo artístico muito próximo do estilo grego clássico. Né? Então, aqueles que desenharam essas pinturas, eles tinham contato, de alguma forma, com o mundo pagão, provavelmente, e não só isso, como eles conheciam toda a simbologia. Isso fica muito evidente nas representações de Cristo como bom pastor e como Orfeu. Ambas essas figuras, elas, na verdade, não são figuras cristãs, né? Elas são figuras pagãs, gregas e romanas, que são importadas para o cristianismo. De todas essas inscrições que a gente tem em catacumba, a mais comum é a do bom pastor. Bem antes do cristianismo, na verdade, a arte grega ela já retratava Hermes como Crióforos, que significaria o portador do carneiro, né, o que leva o carneiro. E a arte cristã mais antiga, ela também usou o Crióforos para simbolizar Cristo como o bom pastor, já que o próprio Cristo adota o título, né, como bom pastor, cuja missão é recuperar a ovelha perdida. E quando encontra, e aí é o relato de Lucas que diz, quando Jesus Cristo encontra a ovelha perdida, ele põe ela sobre os ombros, cheio de alegria, como o próprio relato evangélico.
E essa é uma imagem muito próxima da imagem de Hermes sendo representado como Criophoros. E, de fato, a figura do bom pastor, que é essa figura do lado esquerdo, que eu coloquei aqui, é a figura encontrada em uma catacumba, e a do lado direito é uma figura, é uma estátua grega do Criophoros. Então, a da esquerda foi feita por cristãos, a da direita foi feita por gregos, pagãos gregos. Então, a figura do bom pastor, na verdade, ela é a mais popular das catacumbas. Ela é usada, ela está representada em objetos de uso diário. Então, a gente vai ter anéis, a gente vai ter copos, a gente vai ter lâmpadas, lamparinas tendo inscrições do bom pastor nela. A gente tem mais ou menos 150 representações do bom pastor que sobreviveram nesses primeiros séculos. E a representação é sempre muito similar. Então, é sempre um jovem muito bonito, sem barba, com trajes leves, utilizando um cinto e sandálias. Ele geralmente está carregando um cajado pastoral, ou então uma flauta, e sempre carrega um cordeiro sobre os ombros, né, ou sobre os ombros. E geralmente junto com ele você tem 2 ou mais ovelhas, que significaria os outros cristãos que acompanham Cristo, né, como nesse exemplo da esquerda aqui. Às vezes a gente também tem a representação do bom pastor alimentando todo um rebanho grande, né? E por que essas representações elas parecem um pouco deslocadas dos primeiros cristãos? É porque dentro dos próprios primeiros cristãos, né, dos cristãos primitivos, existia a ideia de que Jesus Cristo não possui uma beleza física, que é aquela ideia dada de Isaías 5:3, de que Jesus Cristo não possuía nenhuma beleza nele, nenhuma beleza física. Os primeiros teólogos repetem essa ideia e sequer focam na aparência de Cristo. E aqui nessas representações a gente já tem uma valorização maior de Cristo como essa figura mais bela, uma figura mais simpática. Isso parece antecipar a concepção pós-nicena de Cristo como a figura mais bela e idealizada. Então, até o Concílio de Nicéia, Cristo não possui uma caracterização muito bonita. Na verdade, os primeiros ícones ortodoxos, Cristo não é uma figura muito bonita, geralmente é uma figura séria, carancuda, que isso vai mudar, especialmente no mundo ocidental, onde vai se apresentar Cristo como o homem mais belo que se pode imaginar. E depois do século IV, o que coincide também com o começo da degradação do Império Romano, né? Toda a tradição helênica vai começar a se degradar, primeiro com a divisão do Império Romano, né, em Ocidente e Oriente, com o nascimento do Império Bizantino. Essa representação clássica ela vai se degradar e vai, na verdade, desaparecer do cristianismo por muitos séculos. Então, do lado bizantino, você vai ter o próprio estilo bizantino, que perdura até hoje na Igreja Ortodoxa. No lado romano, a gente vai ter o surgimento das iluminuras medievais, daquelas representações bidimensionais de Cristo. E esse estilo aqui das catacumbas, eles só vão ser recuperados no período do Renascimento e no período pós-reforma, quando os artistas vão começar a estudar essas pinturas antigas do mundo clássico. E também se tem bastante a representação de Cristo como Orfeu. Orfeu era uma figura pagã, por definição era uma figura pagã. Há quem debata se ele de fato existiu ou não. Em geral se considera que não existiu, mas ele é central em mitos antigos, em mistérios antigos. Até porque a própria figura dele acaba se tornando uma espécie de proto-religião, a religião órfica, que é meio religião, meio filosofia, que inclusive vai influenciar Homero quando ele escreve a Ilíada e a Odisseia. E dentro da simbologia grega, ele é autor de vários hinos, né, os chamados hinos órficos, e ele também seria o encantador da criação. Então, nas representações gregas, você vai ter o Orfeu geralmente com uma harpa,
encantando alguns animais, então ele possui ali alguns poderes mágicos sobre a natureza. E os primeiros cristãos nas catacumbas, eles também utilizam isso aqui. Então, desse lado esquerdo aqui, a gente tem, na catacumba de Domitila, a gente tem o Cristo Orfeu. Então, isso aqui, na verdade, é uma representação de Cristo sob a forma de Orfeu. E, como eu citei, ele está carregando um instrumento musical. Na frente dele, a gente tem 2 ou 3 animais, e ele parece estar encantando esses animais. Do lado direito, a mesma coisa, que na verdade é uma representação de Cristo, não propriamente de Orfeu. E ele também carrega alguns instrumentos musicais. Difícil saber, né, ao que essa simbologia está remetendo, mas em geral, o que a gente pensa é que eles tentam representar Cristo como conquistador das forças da natureza, né, como o Senhor sobre a vida e sobre a morte, que seria algo singular, algo similar ao que era feito na Grécia. Então, na verdade, esse é o símbolo mais popular da arte antiga, cristã primitiva. Tanto Cristo como o bom pastor, quanto Cristo como Orfeu. E a gente vai ter outras representações também. Tá? Outra muito conhecida também é a do peixe. Isso porque o termo grego, ictus, que significa peixe, né? Significa algo semelhante a peixe, ele era utilizado como um acrônimo para Jesus Cristo, de Deus, Filho e Salvador. Seria algo desse tipo. Então, se tinha essa representação também de Cristo como um peixe. Esse peixe, ele também, às vezes, aparece em algumas inscrições junto com o pão e o vinho, né, aludindo à última ceia. Tertuliano, ele também faz essa ligação, né? Ele relaciona o peixe ao batismo. Ele diz que os cristãos seriam peixinhos nas águas de Cristo. E eles só prosperariam se permanecessem fiéis ao batismo. Então, essa também é outra figura comum. E como última representação artística aqui desse período pré-niceno, a gente tem as representações marianas. Antes, e quando eu digo antes, por volta do período da Reforma, se acreditava que não tinha imagem da Virgem Maria muito antiga, antes do Concílio de Éfeso, na verdade. É o Concílio de Éfeso que sanciona Maria como Mãe de Deus, né? Na verdade, sanciona o título, Theotokos, e impulsiona posteriormente o culto mariano. Então, a priori, a gente não tinha, se acreditava que as imagens surgiram a partir daí, mas hoje a gente sabe que a gente tem imagens bem antigas do século II e século III já apresentando Maria. Na verdade, a representação mais antiga, que é essa que eu trouxe aqui, ela é das catacumbas de Priscila, ela é do século II. Geralmente, a inscrição é sempre de Maria sentada, usando algum manto, segurando o menino Jesus no colo. Geralmente, o menino Jesus, ele está sempre olhando para quem observa a cena, e perto a gente tem um homem jovem. A gente supõe que ele é jovem porque ele não tem barba, que provavelmente é José, e ele segura um rolo de pergaminho apontando para a estrela de Belém. Tá? Então, na inscrição completa, que por cima a gente teria o que seria a estrela de Belém. Então, esse pergaminho que ele carrega pode se referir às profecias do Antigo Testamento, e ele observa tanto a mãe como o menino. Essa descrição geral que se tem das aparições marianas, as primeiras, pelo menos. Posteriormente, a figura de José vai sair dessas representações, e aí a gente vai ter um desenvolvimento mais complexo da figura de Maria.